Bom dia, bom dia, bom dia para você, graça e paz. Cá estamos nós mais um dia para meditar na palavra de Deus. Esse é o Sim Diário e para hoje a gente só precisa dizer sim. Domingo, delícia! Eu amo domingo, é um dos meus dias preferidos. Na verdade, há uns anos eu pratico a questão da gratidão, né? Que não se engane, é um hábito. Então, é o hábito de sintonizar a nossa perspectiva, a gratidão, olhando para o que a gente já tem, ao invés de reparar naquilo que a gente não tem, né? Naquilo que temos falta. Mas, na verdade, a realidade é que a gente já tem tudo o que precisa. O problema é essa sintonia no dial, né? Então, que a gente sintonize no dial da gratidão e comece a reparar naquilo que a gente já tem e não no que nos falta, com aspas, porque, como a gente aprendeu esses dias, né? O Salmo 23, ele fala sobre não ter falta de nada se temos o Senhor Jesus. Então, temos o Senhor Jesus, então a gente não tem falta de nada. Tudo que a gente tem é o que a gente precisa e vamos embora. Sintoniza aí, ó, teu dial na gratidão. Agradeça ao Senhor, porque quanto mais a gente agradece, muito mais motivos para agradecer a gente tem. Isso é um looping, isso não para. Então que hoje você possa fazer uma lista, se precisar, você anota. Anota o que você tem para agradecer. Eu tenho certeza que tem muita coisa que você nem repara, que passa despercebido pelo seu cotidiano, que era para você estar agradecendo e você tá mais focado naquilo que tá te faltando. Porque se você tem o Senhor Jesus, você tem tudo. Hoje é domingo, dia de estarmos na comunhão dos santos e eu adoro esse clima de domingo, almoço de família e igreja. Eu gosto. Na minha igreja a gente só tem culto à noite. Na sua, não sei se você vai à igreja de manhã, se você vai à noite, se você passa o dia na igreja, coisa linda, né? Domingo é do Senhor, mas esteja sempre em equilíbrio. Eu não sei por que eu tô falando isso, e quando eu começo a falar assim é porque é recado para alguém, então fica ligado, tá? Tenha equilíbrio. Ir para a igreja é maravilhoso, estar no meio dos irmãos, na comunhão dos santos, ai que delícia, eu amo muito tudo isso, mas a gente tem que ter equilíbrio, né? Tem que estar em casa também, tem que estar cuidando da família ali, dos filhos, porque é o nosso primeiro ministério. O nosso primeiro ministério está dentro da nossa casa. É ali onde as pessoas de verdade nos conhecem e é o melhor lugar para a gente exercitar a imitação de Cristo, né? Dentro de casa, em amor e perdão. Vai saber porque eu já comecei por esse caminho, mas aí, ó, tu já agarra, tu já pega, já aplica. Hoje a gente vai lá em Êxodo, mais um texto de Êxodo que a gente vai refletir. Êxodo 23, do 20 ao 23, diz assim: Estejam prontos, estou enviando o meu anjo à frente de vocês para protegê-los durante a viagem e para conduzi-los ao lugar que preparei para vocês. Não façam pouco caso, mas obedeçam às suas ordens. Não se rebelem contra ele. Ele não vai tolerar rebelião alguma, pois está agindo sob a minha autoridade. Mas, se obedecerem a ele e fizerem tudo o que digo, serei inimigo dos inimigos de vocês e lutarei contra eles. Meu anjo irá adiante de vocês e os conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus, que eu eliminarei da terra. Glória a Deus por essa palavra. E qual é o contexto? O contexto é o seguinte: Moisés já foi lá, já subiu o Sinai, já pegou as leis, tal, não sei o quê. E Deus já está dando as orientações para o povo, porque, né, se não orientar, imagina o caos que é, né? As pessoas não sabem viver se não tiver regra. Então Deus, sabendo disso, já enviou as regras para Moisés e tal. Tá ali trocando uma ideia para avisar para o povo o quê? Galera, agora nós vamos para Canaã e eu vou cuidar de vocês ao longo de todo esse trajeto. Não se preocupem com nada. O povo que a gente vai encontrar pelo caminho, deixa comigo que eu resolvo. Deus está orientando isso. Mas o que me chamou a atenção nesse texto e por que é que ele mereceu destaque dentro do nosso devocional, tendo em vista que você já sabe como é que funciona o Sim Diário. A gente trabalha com a Bíblia todo dia e na Bíblia todo dia ela é dividida diferente. Nós temos nesse dia aqui Êxodo, Mateus e Salmos. Então assim, nós temos três pedaços, né, desses textos para a gente estudar, meditar e
Eu, ao longo de 2025, fui fazendo essas anotações. Eu já te expliquei, se você não lembra como é que aconteceu o Cindiário, volta no primeiro vídeo. Eu vou deixar aqui, eu não sei como é que coloca, mas em algum lugar aqui, ó, você vai ver para você ir lá assistir, depois você volta aqui, ou então você termina aqui e depois você vai lá ver como é que começou o Cindiário. Mas é nesse contexto da Bíblia divididinha assim pelos dias, né? Então, por que me chamou a atenção esse pedaço do texto de Êxodo 23? É um tema que eu gosto muito de falar sempre, que é sobre obediência. E nesse pedacinho, do 20 ao 23, 2 vezes o Senhor está falando, o contexto é obediência, né? Mas 2 vezes o Senhor fala a palavra. Não está no original, mas nessa versão aparecem 2 vezes a palavra obediência. Derivadas, né? Obedeçam e obedecerem. Então, o que a gente analisa sobre esse contexto de Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, né? O que a gente analisa desse contexto aqui? Se tem um negócio que Deus ama, é obediência, isso tu já tá ligado, né? Porque a Bíblia inteira vai falar sobre isso. E aqui ele tá fazendo uma condição. Então, gente, se vocês obedecerem, o anjo vai na frente de vocês. O anjo vai lutar contra os povos. O anjo vai eliminar seus inimigos. Tranquilo. Se. Aqui, ó. Mas se, tá escrito, se obedecer. O ser humano, ele tem uma dificuldade imensa de obedecer. A gente já nasce com isso de fábrica, com esse erro de fabricação, que é o pecado original, advindo lá dos nossos parentes, né, Adão e Eva, que desobedeceram. Então, eu sempre vou falar, você vai ver muito sobre isso aqui. Sempre que pintar a parada sobre a obediência, eu vou voltar para você lembrar que a obediência, o que é o pecado original? Quando você ouvir essa pergunta, você já sabe o que responder. O pecado original é a desobediência. Não é luxúria, enfim, lá, né, os 7 pecados capitais que tem, que agora eu não lembro quais são, mas não, todos os pecados, eles nascem da desobediência às regras e leis, né, que Deus estabelece. Então lá no Éden, quando Adão e Eva desobedeceram e comeram a fruta e tudo mais, que eu acho que era maçã, não sei se era maçã, eu acho que era maçã, maçã não tem cara de pecado, sei lá, maçã tem. Maçã do amor, já viu vermelho? Mas enfim, vermelho, coisa ruim, a gente logo associa as coisas, né? Misericórdia, mas vai. E aí, tem uma amiga minha que adora quando eu passar palhaçada, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Quando Deus fala, a árvore tá aqui, não é para comer. Mas vou comer. A serpente falou que é para comer, que pode comer, que não vai ter problema, não vou comer. Ali começou a entrar todos os outros pecados que vão afastando a gente de Deus. Então, o pecado original é a desobediência. E o que o Senhor está falando aqui em Êxodo 23? Gente, tem proteção, tem cuidado, tem provisão, tem amor, tem colo de pai, tem aqui, ó, tem se você obedecer. E o ser humano tem resistência em obedecer, quer fazer tudo do seu jeito. Já viu, neném? Não põe o dedo na tomada. O que ele faz? Põe o dedo na tomada. Ele entendeu. Não pense você que neném não entende. Eles entendem tudo, tá? Eles entendem tudo. Minha filhada estava em casa esses dias e aí ela tá com 1 ano e pouco. Você fala um negócio, ela imediatamente vai lá e fala. Coisa linda. Pega a garrafa. Opa, aqui a garrafa. Ela não sabe falar direito ainda. Mas entender? Eles entendem tudo. De pequenininho, ele já tem esse negócio de desobedecer. Não sobe que você vai cair. Pois ele vai subir e vai cair. Porque desobediência é do ser humano. E é isso que o Senhor Jesus vem, uma das propostas do Senhor Jesus é mudar a gente nesse novo nascimento, né? E Paulo vai falar, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, você é a nova criatura, papapá. Porque esse molde de fábrica, que, né, a gente já vem com esses erros, com esses bugzinhos, eles são anulados e a gente começa a ser forjado numa outra personalidade.
Personalidade não digo porque personalidade são as nossas características próprias, agora no nosso caráter. A gente, quando está em Cristo, a gente começa a ser moldado. Onde está Cristo em Êxodo? Se você não sabe, o Senhor Jesus, ele é o tema principal da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E aqui, quando fala assim, ó, meu anjo, nesta versão, anjo está com A maiúsculo, o que significa representação de Cristo, tá? Tem algumas versões que tá anjo com letra minúscula, nessa versão tá com letra maiúscula. Sempre que você vê anjo com essa letra maiúscula, a gente está falando do nosso Senhor Jesus. E aí, ele vai na frente, mas para que ele vá na frente, você tem que estar alinhado com a palavra. Não adianta você estar vivendo de qualquer jeito, de qualquer maneira e achar que o céu vai te proteger. Não é assim que funciona, existem regras, eu já expliquei sobre isso. O reino de Deus, ele trabalha, ele é movido por regras. Ele tem os seus estatutos, para funcionar assim tem que fazer isso aqui. É tudo condicionado. A única coisa que a gente recebe e não consegue retribuir à altura é o amor de Deus. Agora o restante você tem que fazer a sua parte para que o céu faça parte dele. Então, o Senhor está nos convidando a esse lugar de obediência para que sobre as nossas vidas tenhamos a proteção, como foi com o povo aqui no deserto indo para Canaã. Teremos proteção, teremos provisão, o Senhor vai lutar por nós, a gente não vai ter que se preocupar com os inimigos desde que a gente esteja em obediência. É fácil estar em obediência? Não, se fosse, eu não estava o tempo inteiro falando sobre isso na Bíblia, eu não estava o tempo inteiro falando sobre isso com você. Não é fácil obedecer. É difícil por conta do bug de fábrica, né? Eu já expliquei. A gente é teimoso mesmo. A gente tem essa coisa de, não, eu sei o que eu tô fazendo, sabe nada. Sabe nada. O maior ignorante é esse que acha que sabe. Porque, na verdade, a gente não sabe de nada. A gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos. A gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. A vida, ela é completamente, né? O dia de amanhã, ele é completamente obscuro aos nossos olhos. O único que sabe exatamente o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos, é o Senhor Jesus na sua onisciência. O Senhor, ele transita no passado, presente e futuro. Ele está em tudo quanto é canto por conta da onipresença. Ele sabe de tudo por conta da onisciência. Então, quando ele diz para a gente obedecer, significa que ali na frente, se a gente desobedecer, desviar um pouquinho do que ele orientou, a gente pode se dar mal. Quantos foram nos exemplos da palavra que pessoas que tinham uma orientação, e aqui ele não está falando igual ele falou para Abraão, cara, sai do meio da tua casa, da tua parentela e vai. Para onde? Só vai. Ele não está fazendo isso. Ele está dizendo o que você tem que fazer. Ele, Abraão, graças a Deus, né? Ele obedeceu. Tá bom, então é para ir? Tá bom, tô indo. E foi, né? E o Senhor foi dando a orientação para ele ao longo do caminho. Mas aqui, Deus já sabendo, né? Como é que era essa galera aqui que saiu lá do Egito? Gente, faz assim, faz assado. Aí ele vem orientando as festas, orientando como viver em sociedade, o que você pode, o que você não pode. São 613 leis, né? De Êxodo até Deuteronômio. Esse compilado, que é o Código Deuteronômio, né, que eu falo bastante também, ele vai sempre apontar para isso. Obediência, bênção. Desobediência, maldição. E o Senhor, ele vai fazendo isso no Pentateuco inteiro. Ele vai explicando isso, que Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele vai explicando isso com toda a paciência, com todo o cuidado, para que o povo consiga obedecer. O que acontece? O que acontece? Não obedece. Tem alguma semelhança com a gente? É o que eu tô te falando do probleminha de fábrica lá que a gente vê que sem defeito. A desobediência. E tudo que o Senhor quer para mim e para você é que a gente obedeça. Por quê? Porque o interesse de Deus é fazer o nome dele ser glorificado. E através do seu testemunho, do meu testemunho de obediência, outras pessoas vão ser obedientes também. Porque vão ver o quanto vale a pena obedecer a Deus. Por mais difícil que seja o ser. Tem dia que dá vontade de dar um socão, tem dia que dá vontade de explodir, chutar balde, chutar tudo, mas depois a gente vai ter que correr atrás do balde. Bobeira. Chuta balde não. Respira fundo, bebe uma água, chupa uma bala, come um Kit Kat, vai lá fora, volta. Sorria, Sênia, né? Por que isso? Nós temos Cristo, nós somos imitadores de Cristo. Tudo o que Cristo foi, obediente. Se nós somos discípulos, imitadores, seguidores, o mínimo que a gente tem que fazer é obedecer também, por mais difícil que seja. Mas só que vale a pena obedecer. O próprio Senhor Jesus, ele fala sobre essa questão da obediência. Espera aí que eu vou pegar para você. Ó, João 14,
no 15 e no 21, ele fala sobre isso. Quer ver? No 14, João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você me ama, você guarda o meu mandamento. O meu mandamento vai fazer você obedecer. Então, se você guardar isso, tu tá provando que me ama. E no 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Mas lá em Tiago, ele vai dizer sobre a prática desses mandamentos. Não adianta nada você guardar, não adianta nada você saber, não adianta nada você decorar se você não pratica. Então hoje o convite é para que a gente esteja alinhado aos mandamentos, às leis, às regras que o céu nos orienta para que a gente tenha proteção, provisão, cuidado, vencer os inimigos através de batalhas que a gente nem vai precisar lutar, porque o Senhor vai estar na nossa frente. Para hoje eu quero muito que você se lembre que sempre terá duas opções, obedecer ou desobedecer. E essa decisão ninguém pode tomar além de você. Também quero muito que você tenha em mente que todas as vezes em que o Senhor estabelece um mandamento, uma regra, é para o nosso próprio bem. Tudo que Deus quer é nos favorecer. E foi por esse motivo, 2, que Ele enviou o Senhor Jesus para nos resgatar, muitas vezes, de nós mesmos e do nosso caráter corrompido na desobediência original. O que Ele quer é nos beneficiar. Então, obedeça. E por último, mas não menos importante, o Senhor Jesus se agrada, se alegra, o céu se alegra, o Pai se alegra, entendendo que nós estamos andando em obediência. Por mais difícil que seja, é Ele também que nos ajuda a obedecer. Tudo que a gente precisa, a fonte é Deus. Então não corra de Deus, corra para Deus para conseguir obedecer, para conseguir cumprir com os estatutos, com as regras que o céu estabeleceu para nos favorecer. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por essa manhã e nos trazer novamente à memória aquilo que vai nos dar esperança, porque vai nos livrar de perigos, vai nos livrar de erros, que é a obediência a Ti e a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda hoje a obedecer e a fazer de acordo com a Tua vontade, corrigindo nossos passos, acertando os nossos erros e fazendo com que a gente consiga avançar naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, como o povo aqui de Israel, no texto que a gente leu, estavam indo na direção da terra prometida, mas precisavam obedecer. Que o nós, Senhor, e o nosso coração seja obediente. Por mais difícil que seja, por mais que a nossa carne lute contra isso, que hoje nós sejamos um povo que Te obedece, que Te honra com a obediência e prova o nosso amor por Ti através da obediência. Que a obediência seja a palavra de ordem e a base sólida da nossa caminhada contigo. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide de nós, da nossa casa, nossos filhos e filhas, esposos e esposas e nos livre do mal. Faça-nos companhia, papai. Se o Senhor não for, a gente não quer ir, porque a única diferença nossa para o povo lá fora é a Tua presença. Então fica perto. No nome santo, poderoso, lindo e doce de Jesus, eu oro e agradeço. Amém, amém. Mas para hoje, se for muito difícil, não tem problema. Amanhã a gente está aqui para dizer sim de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!